Boa noite, meu Boa amigo. noite, Silvio dos Santos, é jornalista, proformado, né, pela Universidade Estadual do Ceará, é formado em jornalismo também pela Universidade Federal do Amazonas, militar da reserva, civil aí 28 anos em Boa Vista, Roraima, e também tem um conteúdo aí literário gigante. Eu estou olhando aqui as obras, tem pelo menos 6 obras, não é isso? Eu, Silvio, tem uma obra que marcou a minha vida, que foi Chão e Pegadas. Quando nós nos encontramos em 2009, 2010, você lançou esse livro e eu disse: eu quero trilhar o chão e fazer pegadas como este homem. E aqui estamos nós, hoje, tendo o privilégio de receber o senhor com a participação nessa live. O senhor está com a palavra aí, Silvio dos Santos. Silvio Caiuá, é isso? Nome artístico. E vamos explicar por quê. Bom, inicialmente, antes que eu esqueça, eu gostaria de parabenizar a participação da doutora Cristiana Braga, e é interessante como as coisas acontecem. De repente, eu vejo que o meu conteúdo tem a ver com o que ela falou. É bem interessante, a vida é curiosa. Mas, de fato, são 5 livros, respondendo a sua pergunta, são 5 livros individuais e algumas coletâneas, algumas antologias e eu participei, inclusive algumas que incluem premiações. Mas isso é um trabalho que é fruto que a gente vai colhendo, dando o melhor, e faz parte da vida. Quem planta, colhe, né? Isso aí Sim, é com o certeza. pré-requisito para colher e plantar. E é uma honra para mim muito grande estar aqui participando desse trabalho. Eu acompanhei naturalmente todo o trabalho aí, e parabéns. Vamos lá. Estou à sua Que disposição, estou alegria, voltando a palavra a você. que alegria, Silvio dos Santos na terra de José de Alencar, de Raquel de Queiroz, de Patativa da Saré, de Juvenal Galeno, de Dom Helder Câmara, de Clóvis Bevilacqua, de Castelo Branco, e essa terra recebe o Silvio Caiuá, vindo lá do Amazonas em 2003, você chegou ao Ceará? 90 e 90? 3. Pronto. No Ceará, 89. Eu passei 3 anos em Crateús, em 92, 93, vim para Fortaleza. Olha aí que coisa boa. E desde lá, encerrei fui para a reserva aqui em 97 e fiquei. Não mais saí. E é E aqui, apaixonado. hoje, apaixonado, eu não tenho projeto nenhum de sair. Tenho 2 filhas, casando, uma aqui, e essa, inclusive, ela é natalense, mas se Sim. perguntar a sua naturalidade, ela vai responder que é cearense. Silvio, e você recebeu grandes prêmios aí, recebeu um prêmio de literatura pela Universidade de Fortaleza, né? Recebeu um prêmio Marina Mariano de literatura categoria prosa, ficou em primeiro lugar, falando sobre o primeiro amor. Queria que você pudesse compartilhar aí desses tão grandes prêmios aí que você tem. Eu estava acessando o teu site e vendo a envergadura, né, tamanha envergadura sua no que diz respeito aos escritos. Ok. Na realidade, a gente vai voltar depois, vai abordar isso aí, mas eu sou um tipo meio inquieto. Eu sempre procurei diversificar. E eu olhando aqui, isso não tem como não ver, vida artística é o tema do nosso encontro, e eu Sim, pensando aqui, porque eu tenho uma diversificação de atividades na área artística. Além do não olha aí. estar, a gente excluiu um pouco, mas eu tenho uma obra na área de pintura muito grande, que inclusive inclui um salão nacional, uma medalha de ouro em salão nacional. Isso na época que eu estava em Manaus. Então é uma obra muito grande de pintura, foi o que eu explorei inicialmente, mas no final nós precisávamos centralizar, definir um foco e Sim, fazer a parte do trabalho. Então nós concentramos na literatura e num trabalho que é consequência de tudo que eu fiz na vida, que é a palestra, você falou aí, a doutora falou também, que é essa palestra motivacional Storytelling, que tem origem numa situação semelhante à sua. Eu tenho uma origem muito parecida com a sua. Eu também venho de classes humildes,
batalhei muito. Num dado momento, nós batalhamos juntos, não é? Numa mesma empresa. Eu tinha apoiado, tinha tudo para ficar quieto, mas não consigo. Eu acho que nós temos que buscar sempre. O homem sem um objetivo morreu. Então, enquanto houver condições físicas, houver possibilidade de buscar novos horizontes, chega um ponto na vida que já não se trata mais, não é mais questão de dinheiro, não é mais questão de ganhar dinheiro. É de estar com a mente em atividade, que a doutora deve saber muito bem aí, é da área aí, doutora Cristiana. Isso nos ajuda a manter essa lucidez. Aí a gente continuou. Mas nosso foco aqui, a gente vai falar principalmente, é diversificado, né? E com relação a esse título aí da artística, você sabe que eu tenho a literatura. Tenho uma pintura grande. Eu pintei de 13 anos a 55 anos. Parei quando me deparei, né? Parei quando me defrontei uma suspeita de câncer no pulmão. Sério? Aí foi uma tranqueira. O que eu fiz? Migrei para um teclado, porque eu já mexia com violão. Então veja que são áreas diferentes, porque a veia artística, ela muda, cada item disso aí é uma linguagem diferente. Então quem gosta de música, gosta de pintura, gosta de literatura, são manifestações diferentes para o mesmo sentimento. Então quem gosta de um, como dizia o Raul Seixas, quem vai gostar de uma vai gostar de todas, porque todas são iguais. Entendi. Mais ou menos por aí. Eu vi que você escreveu crônicas, escreveu romances, misto. Eu vou falar um pouco aqui das obras. Pelos Caminhos da Memória, Pedaços de Vida, Limite Extremo, Chão e Pegadas, Asas ao Vento. E essas obras estão disponíveis de forma digital aí no Amazon Video, né? No Amazon. O Amazon tem todos, preço bem baratinho, estão lá no site, e preço mesmo para escoar. Mas, na realidade, a gente, vamos falando da origem disso daí, todos nós, eu digo, nós temos uma história para contar. Você deve ter, em alguma obra minha, existe texto, crônicas, que é o meu forte, é a crônica. Eu comecei escrevendo crônica, alguém me pergunta se eu sou poeta. Não, eu não sou poeta, eu me qualifico como pensador. Então, o poeta é uma área mais apurada. Eu admiro o poeta, mas eu não sou poeta. Eu me considero um pensador. E se você observar o meu conteúdo nas redes sociais, hoje o grosso, o projeto meu de próximo livro, você até falou, nós conversamos hoje aqui, é um livro, uma obra com cerca de 1000 pensamentos inspirados num autor. Você que tem a cabeça aí a 1000, né? É porque se produz todo dia. Se produz todo dia. Então, nessa pandemia, eu cheguei a revisar um livro, mas depois não houve conveniência para publicar, eu continuei produzindo. Então, 2 anos a mais de produção. E a maioria desses pensamentos, eles estão nas redes sociais. Então, você está me acompanhando, me seguindo, né? Estão no Instagram, estão lá no LinkedIn, já agora com um perfil corporativo, e a doutora Cristiana está ouvindo aí, ela sabe bem o que é isso, já é mercado. Então, estão nas redes sociais. Eu publico todo dia conteúdo novo, conteúdo diferente. Todo santo dia. Isso aí é um trabalho de marketing, que a gente tem que ter esse trabalho aí. Mas vamos lá. Todos nós temos uma história para contar. Então, eu comecei a minha luta, depois ao falar de palestra a gente dá uma retrospectiva, mas eu, num dado momento da vida, depois de superar algumas dificuldades, eu concluí que eu tinha uma história para contar. Uma luta árdua desde os 17, 15 anos. Pra você ter uma ideia, eu com 17 anos eu morava só. Hoje, eu acho inconcebível, impraticável um garoto de 17 anos morar sozinho. Eu passei por essa experiência e não deu problema nenhum. Continuei estudando, trabalhando e consegui subir alguns degraus. Ao final desse trabalho todo, desse esforço todo, eu concluí que eu tinha uma história para contar. Aquela minha experiência vivida para subir alguns degraus não poderia ser perdida. Aquilo ali poderia servir de parâmetro, de exemplo para muitos garotos que viveram ou que estivessem vivendo ou que fossem viver
algo, uma fase de vida semelhante a que você disse, seu pai, falando dos seus pais, também meu pai motorista de ônibus, minha mãe trabalhos mais simples, dentro dos quais lavar roupa para fora. Eu venho dessa mesma linha, criado na periferia de Manaus, beira de rio. Aqui hoje, nas horas vagas, eu pego uma bicicleta, pedalo aqui, outros colegas e tal. Na minha época de beira de rio de Manaus, era canoa. Mas canoa não é essa canoa bonita que o pessoal mostra aí, não. São troncos de árvore mesmo cavados da forma mais rústica no meio. Aquilo ali era a bicicleta dos finais de tarde. Então, já vindo dessa área aí, e consegui dar alguns saltos, e esses saltos é que inspiram essa minha palestra, por isso o título, a classificação motivacional, para dar motivo para impulsionar pessoas que estejam fraquejando ou que não estejam acreditando em si, ou pior ainda, correndo riscos ou se submetendo a opções que não compensam, que infelizmente estão disponíveis no mercado, no dia a dia, não precisa. Então eu tento trazer tudo isso aí como um testemunho, olha o João aí, como um testemunho de que é possível você conseguir a sua vitória, é possível você sair da canoa. Eu uso um documento, eu cheguei a mandar para você, que é um Media Kit, que faz parte do trabalho de palestrante, e nesse Media Kit, praticamente um título que fica impregnado naquilo, distribuído naquilo ali tudo, é da canoa ao avião. Quer dizer, de repente eu remando, no final de tarde, pescando em beira de rio, de repente daqui a pouco eu estava transitando de avião. É possível fazer isso. Tá? Então, essa experiência no final, depois que eu dei alguns saltos, acabei me tornando militar, fui para o exército, num dado momento eu olhei para trás e disse, eu não posso jogar essa experiência fora. Isso aqui serve para muita gente. Então, isso é motivação, e história e tele é contar. Então, nesse formato de palestra, é uma modalidade onde a maioria dos palestrantes utilizam a própria história de vida para discorrer sobre isso, abrir e mostrar para essas pessoas que vêm de uma situação de vida semelhante, de que é possível, como dizia, eu acho que o Steve Jobs, se ele conseguiu, eu consigo também. E as pessoas precisam acreditar nisso. E aí já entra na área um pouco da doutora. Se você acreditar em si, o céu é o limite. É uma questão de pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. Eu sou meio radical em determinados momentos. Eu digo até, alguém me ensinou alguém apimentou essa frase um certo dia para mim, dizendo o seguinte, que tudo na vida tem um preço, inclusive as pessoas. As que dizem que não se vendem são as mais caras, mas tem preço. Agora, é bom lembrar que preço não se quantifica só através de dinheiro. E eu perguntaria, já que você falou em suicídio, o assunto foi explorado, qual o preço de uma vida? O que você pagaria para o amigo que se suicidou para que ele não fizesse isso? O que um pai com um filho doente, ou a mãe com um filho doente num hospital desse, que tipo de preço esse pessoal não seria capaz de pagar para evitar que o filho morresse? Não é? Isso é preço. É que a gente, quando fala em preço, as pessoas associam logo com dinheiro. Mas não. Existem preços tão altos que o dinheiro nem entra, nem conta. Então, a história é essa. Então, num dado momento, eu estava com uma história para contar. Bom, aí eu percorri, fui ser sargento, cheguei num dado momento, olhei para trás, agora, então, eu vou transformar a minha história de vida para chegar aqui onde eu cheguei, eu vou transformar num livro. Mas aí, eu já comecei de Manaus a enfrentar essa primeira pergunta. Quem é que vai ler? Quem é que teria interesse de ler um livro, um romance, que normalmente é algo mais compacto, inclusive vai ser nesse bolo que a gente conversou, daqui a pouco você vai divulgar. Quem é que vai ter interesse em ler a história de alguém que ninguém conhece? E nesse momento eu já era jornalista. Quem é que vai? Então, vou concluir, fazer a leitura, escrever esse livro mais 5 vezes, na época do computador Hamilton. Cada mudança que eu tinha, porque eu perambulei muito pelo Brasil, com transferências militar,
acontece muito, eu fui muito transferido, cada mudança que eu fazia, eu perdi um manuscrito. Então, aí até que um dia chegou agora, eu vou parar. Cheguei aqui em Fortaleza, vou parar e vou escrever. E fechei o livro. Bom, aí voltou a pergunta: quem é que vai ler esse livro? Quem é que tem interesse? Ninguém. O que é que eu fiz? Eu comecei a me inteirar do assunto, a respeito do assunto, descobri os grupos literários de Fortaleza, para quem está fora de Fortaleza, quem está em Fortaleza deve conhecer, mas Fortaleza é uma cidade onde se publica, em situação normal, onde se publica livro todos os dias, onde se lança livro todas as noites. Fortaleza, aqui, o movimento é muito forte. Você até enumerou, Terra José de Alencar e tal, com mérito. Inclusive, até onde eu sei, a Academia Cearense de Letras é mais antiga que a Academia Brasileira de Letras. Vejam que grandiosidade. Por isso, talvez a produtividade aqui seja tão alta. Bom, então, o que é que eu percebi? Eu comecei a elaborar, depois de escrever o romance, eu comecei a produzir crônicas. Crônicas são pequenos romances. Esse livro que você falou, Chão e Pegadas, é um livro de crônicas. Porque as pessoas estão cada vez mais com menos tempo disponível para ler. Então, ler uma crônica, uma página, duas, é muito mais fácil do que ler um romance de 300 folhas. Então, eu comecei a investir em crônica. Num determinado dia, eu abri um jornal, nosso Diário do Nordeste, aí tinha um concurso de crônicas, inclusive poesia e tal, e crônica no meio. Eu digo, pronto, aqui que eu vou. Tirei uma da gaveta, as guardadinhas, e mandei essa crônica. Um mês depois, mais ou menos, eu recebo um comunicado informando, uma ligação telefônica. Alguém perguntando se eu tinha enviado uma crônica para tal lugar, tal. E a minha crônica tinha sido premiada, tinha sido classificada, e que a entrega seria no Náutico. Náutico, para quem não está em Fortaleza, é um lugar chique. É um lugar de referência em Fortaleza. Clube de grandes eventos, né? Muitos eventos. Então, o Náutico é uma referência aqui. Ótimo. Quando alguém, eu até falei para minha esposa, eu digo, olha, alguém leu o meu trabalho e ligou para mim, eu já ganhei, para mim já é um prêmio. E fui para lá. Cheguei lá meio contido, que eu sempre fui meio reservado, o pessoal tocando piano ali, tal, todo mundo. Aí eu chego, sento lá pelo meio, do meio para trás, caminho meio por ali, escondido. Aí começaram a entregar aí as premiações para as pessoas que tinham participado, cada um. Mas antes, elas discorriam sobre os currículos das pessoas, era só figurando. Aí, daqui a pouco, começou a entrega de prêmio. A minha, até brincando comigo, quando começaram a entregar menções honrosas, 10 e tal, a minha esposa até brincou comigo. Ela disse assim, rapaz, eu acho que você foi chamado aqui só para bater palmo para a galera aqui, porque não ia sair nada para mim. Mas nesse dia, nesse primeiro trabalho, eu tinha sido o segundo lugar. Olha aí, que coisa extraordinária. E eu tive aí uma coisa interessante, eu sou um cara de sorte, eu sempre disse que eu sou um cara de sorte. Nessa minha trajetória, eu andei muito nesse Brasil, eu sempre conheci, sempre caiu alguém no meu caminho importante, pessoas que me ajudaram. Eu fui muito ajudado. Hoje eu tenho uma preocupação de ajudar pessoas, porque eu fui muito ajudado. E em cada coisa que eu procurei fazer, sempre caiu uma figura que hoje, e nas palestras, eu chamo de Salvador. Eu sempre tive Salvador caindo na minha vida. Hoje, na minha literatura, tem 2 Salvadores. Um deles, aqui em Fortaleza, é um cara chamado Vicente Alencar, um jornalista, um dos 4 mais antigos, até onde eu sei, em Fortaleza. Ele milita na rádio também, o Vicente Alencar, que era o organizador desse evento cultural de então. Naquele dia eu o conheci e recebi um convite para participar de um grupo literário que ele coordena até hoje. Hoje é uma espécie de amigo-irmão. Então, ali começou a abrir. Quer dizer, no primeiro texto, a primeira crônica que eu botei para fora, classificou, premiado. Aí as pessoas começaram a me conhecer. Vieram 3 ou 4 textos, eu colocando e sempre emplacando uma coisa ou outra. O que aconteceu? Eu comecei a divulgar o meu trabalho. E o livro,
o romance, a história que eu tinha para contar, aguardando o momento para publicar. Eu publiquei o primeiro livro de crônicas, um livro intitulado Pelos Caminhos da Memória. Sim. Foi o primeiro livro. Foi em 2004, não é isso? 2004, Pelos Caminhos da Memória. Ok, houve uma boa aceitação, mas desde o lançamento eu continuei militando e produzindo, porque tem que produzir, porque não adianta, se não produzir, não consegue emplacar. Quando eu me senti confortável, eu publiquei o primeiro romance intitulado, aqui tem hora que até, Pedaços de Vida. Então foi aí veio o segundo livro, que na realidade era o primeiro, Pedaços de Vida. Eu publiquei. Esse livro aqui é um livro curioso. Dizem que quem quiser conhecer um autor, um escritor, leia o livro que fala da vida dele. Assim foi comigo, com o meu escritor predileto, a minha fonte de inspiração quando eu acordei para a leitura, ainda jovem, de 15, 16 anos, eu passei foi um cara chamado, não sei, pouco conhecido hoje, é um cara chamado Gibran Khalil Gibran, um libanês, autor de O Profeta. Quando eu li O Profeta, em seguida eu li Asas Partidas, que era a história dele. Até hoje eu leio esse cara, tudo que eu encontro, sabe, eu tenho assim uma coisa. E esse meu livro de pensamentos, agora, de 1000 pensamentos, ele é inspirado numa obra do Gibran intitulada Areia e Espumas. É um livro de pensamento que ele tem. Então eu quis fazer uma homenagem, mas com pensamentos meus. Entendi. Mas inspirado na obra desse cara. Então foi um escritor que, para mim, se você for no meu site, você encontra lá, que tem trabalho de coisa dele lá, eu procuro publicar, que eu tenho a questão do reconhecimento. Sabe? Eu acho que nós não podemos cometer esse deslize de não reconhecer o mérito de quem lhe ajuda. É tão simples, é barato. As pessoas abrem mão do pagamento, mas do reconhecimento ninguém abre mão. Então eu tenho essa preocupação total. E aí, depois do segundo livro, eu continuei. Hoje eu sou membro de uma academia de letras aqui, a Academia do Município do Estado do Ceará. Participo de outros grupos literários, como a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Sim. Associação do Ceará. Já participo também hoje. Eu já participei de uma antologia lá em Manaus, na Associação de Jornalistas de lá. Lançamos em novembro, foi lançado um livro do qual eu participei. E agora, há uns 20 dias, esse livro, essa antologia, foi lançada em Lisboa. Olha aí, que coisa então, boa. A gente já começa a veicular. Então, hoje, eu sou muito produtivo. Eu escrevo. Todo dia eu escrevo. Então, tem um livro no Prelo, tem um livro numa editora de nome Sene, que é uma editora nossa aqui, mas nessa pandemia segurou um pouquinho. Eu conversei com o dono da editora hoje. Então, a minha produtividade é diária. Então, eu continuo escrevendo crônicas e continuo produzindo esses pensamentos diários e textos também eu publico. No LinkedIn eu publico. Eu recebo diariamente no meu WhatsApp, né, no meu LinkedIn. Graças a Deus. Textos. E o blog do site também está. A minha leitura, a minha literatura, ela está toda publicada, atualizada no blog, que fica no site. Eu acabei de divulgar aqui para o pessoal. Pode divulgar. Então, e também... esse é o trabalho. O trabalho literário, ele veio dessa linha e eu continuo. Hoje, eu parei de pintar, como eu falei, mas a literatura eu até acelerei. Todo dia eu produzo. E também tem a questão da palestra, né? Como o senhor falou, as palestras motivacionais. No momento que nós estamos vivendo, as grandes empresas, companhias, elas estão com uma equipe que muitas vezes está desmotivada. E aí a ideia que se tem dos gestores imediatamente é substituir. Aí vem agora o Silvio e traz uma solução para essa empresa, para esse grupo? Não, na realidade eu estou entrando numa solução que já existe. Então existem alguns palestrantes aí de renome, já existe um mercado consumidor, é o mercado corporativo, que é grande,
Existe já uma linha de vários palestrantes que participam principalmente nessa área, porque as empresas corporativas elas têm uma verba mais direcionada para esse consumo. Então, ao invés de mandar um funcionário, simplesmente um funcionário que não está rendendo bem, ao invés de demiti-lo e pagar todos aqueles direitos, e depois chamar um outro para condicioná-lo até o nível daquele, para só então prosperar, eu acredito que sai muito, e a maioria, e muita gente acredita, do ramo, que sai muito mais barato recuperar. Aí é um trabalho um pouco da doutora Cristiana, que ela falou que é RH, então está totalmente dentro disso aí. Então, Sim. cabe um trabalho desse, e esse trabalho tem sido feito, tem sido uma opção. Só que é um mercado muito competitivo. Muito competitivo. Eu estou... E o que onde é que eu entraria nisso? A minha história de vida foi uma motivação permanente. Num dado momento, quando eu olhei para mim, olhei para trás, vi o que eu vi, qual seria o meu futuro se eu continuasse naquela linha, e agora voltando à minha origem lá. Então, tudo uma vida é muito bonita, você 10 anos, 12 anos, só brincando e tal. Mas quando você chega naquele momento que você olha os amigos que estão saindo, que estão com 2, 3 anos à frente, que estão saindo e estão enfrentando algumas dificuldades e retornando em situação pior, quando retornam, aí dá medo. E eu tive a felicidade de perceber isso aí. Então, quando eu vi, e eu uso, inclusive na palestra, e quando eu vi o que estava por trás do muro, e num texto que também se escreve aqui, pelos caminhos da memória, tem um texto que diz o seguinte: eu nasci pobre, menino pobre, a vida me fez. Imenso era o meu nada. E o meu tudo era o nada de cada um de vocês. Nada também tinha dado, mas muito a solicitar. O meu futuro era um buraco no escuro. Olha lá, o meu futuro era um buraco no escuro. Uma incógnita do outro lado do muro. Eu não sabia que estava me esperando quando eu, 15 anos, saí. O que eu vou encontrar lá fora? Então era uma incógnita do outro lado do muro. Do meu projeto de vida boa, eu só queria ter uma canoa. Então, naquele momento, para mim, uma canoa é bom demais. Jogar bola, final de tarde, campo lá na beira do rio, brincar de papagaio de papel. Eu fui moleque de rua. Então, brincar de papagaio de papel e tal era muito bom. Só que a vida passa. E as coisas começam, o barco começou a andar e eu comecei a ter medo do que vinha pela frente. Aí eu comecei a pensar em destino, fala-se muito em destino, qual é o seu destino, sabe? E aí, nesse momento, eu já estava lendo Gibran e guardei bem, e eu uso na palestra uma citação do Gibran, que diz que o destino nada mais é que a aberração de submetermos o nosso dia de hoje aos decretos de ontem e os dias de amanhã aos decretos de hoje. Então, destino é futuro presumido. Eu começo a palestra dizendo que não há como escolher onde nascer, mas onde você vai viver e onde você vai morrer, sim, como eu fiz. Eu escolhi viver e morrer aqui. Eu nasci em Manaus, lá na beira do rio. Mas passou, foi passado. Eu dei alguns saltos. Cheguei aqui em Fortaleza, eu vou morar aqui e vou viver aqui. Eu decidi. Assim as pessoas podem fazer. As pessoas que estão com dificuldade, esses jovens que estão começando a vida, principalmente nessa idade de 15 a 21 anos, por aí, a hora da decisão, para a maioria, ou aqueles outros que estão trabalhando, imagine hoje, aqui é que eu não encontro alguém, não, eu vou sair daqui. Não, amigo, pior que seja o emprego, é melhor do que estar desempregado. Então, é preciso ter muito cuidado, lembrando da doutora Cristiana, mas no momento, porque tem hora que é uma questão de sobrevivência. Eu cheguei nesse nível, num momento em que, olha, eu não vou sonhar com... Eu vejo, às vezes, eu assisto palestras na televisão, no YouTube, tem que fazer isso, as pessoas dizem, vamos ensinar aqui a ganhar o primeiro milhão. Eu estava tão longe disso que eu precisava, era sobreviver. Depois de sobreviver, aí eu ia correr atrás do milhão. Então, entendi. Aquela era a minha situação, a briga pela sobrevivência. Então, na hora que eu consegui dar alguns saltos,
Aí, agora eu vou usar essa minha experiência para mostrar. Olha, pessoal, é isso aqui. E eu tive um prazer legal, Cássio. Essa primeira palestra, eu tive a felicidade de poder fazer a sua primeira apresentação numa escola de sargento, lá em Três Corações, uma escola de nome ESA, Escola de Sargento das Armas. Eu fiz o lançamento dessa palestra, simplesmente eu, um sargento velho, já na reserva, de repente eu chego lá, 550 novos sargentos. Aí chega o sargento velho lá, eu, tenente, eu saí fui para a reserva como primeiro tenente, mas nunca deixei de ser sargento. Então eu chegar e falar para aqueles garotos que iam começar a percorrer a estrada que eu percorri. Entendi. Cara, quão confortável é isso. É você chegar, imagina, falar de repente, aquele seu relato aí do amigo que suicidou, você um dia vê alguém na iminência de cometer o mesmo erro e você chegar com a sua bagagem, a sua experiência, para falar, cara, isso aqui, meu amigo, vai acontecer porque você já tem o controle disso, o conhecimento na mão. Foi o que aconteceu comigo. Então, a palestra, o objetivo dela é ajudar pessoas a progredirem. Ou progredir na vida, ou progredir na vida, ou evitar perdas. Para continuar essa mesma camada que eu venho. Diga lá que você está coçando e eu preciso tomar um copo d'água. Ótimo. Silvio, e na verdade é interessante porque nós nos encontramos em uma outra situação, nós estamos em 21, então há 13, 12 anos atrás, e eu lembro que nós nos encontramos no corredor da empresa e você me falou sobre o potencial que você viu na minha pessoa. E aquela época, né, eu ainda estou um garoto, mas ainda é muito mais jovem. E quando você falou essas palavras, me chamou a atenção. E a partir de então, eu tomei a decisão de sair daquela empresa, fui para enfrentar outros desafios no mundo corporativo. E aqui estou eu, né, compartilhando experiências com vocês. Outro dia, agora, nós saímos para tomarmos um café e conversamos, e você fala novamente sobre aquilo que você vê quando conversa com a minha pessoa. Então, assim, eu estou realmente grato. Daí surge a ideia desse projeto que nós estamos agora, nesse momento, executando essa live, vendo aí a sua palestra, né, já nos motiva, é pouco tempo, você está dando aí, pincelando aí as suas experiências, mas é bastante importante para a nossa vida. Eu realmente, como diz o livro, né, eu quero ter chão e pegadas, eu quero fazer história baseado aí neste livro, que foi o que nos chamou a atenção. Nós estamos aí já próximo do nosso tempo, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações, onde é que eu consigo encontrar todo esse conteúdo? Bom, o meu conteúdo literário, hoje, ele está no site. Você entra no site porque a minha obra não se resume aos 5 livros. Tem um livro no Prelo, tem um livro numa editora, que já é um livro, uma retrospectiva, que é a editora Sene, que é a mesma editora que lançou um dos ícones atuais aqui do Ceará, Braulio Bessa, a mesma editora que lançou o Braulio Bessa, até onde eu sei, é uma editora nossa aqui. Então, ainda hoje eu falei com o proprietário, que é o Júnior, sobre esse nosso projeto de livro, que é um livro, é uma obra de retrospectiva que inclui toda a literatura, toda a pintura, essas coisas que eu faço. E tem esse de pensamentos guardado aqui, mas eu tenho outros livros, 5 ou 6 livros de antologia. Livros de concursos, inclusive participando principalmente pela Associação de Jornalistas. Então, esse livro está publicado, tem obra minha. Esse livro da Unifor, por exemplo, é um livro interessante, porque você conseguir uma classificação, um 9º lugar, mas um 9º lugar num concurso da Unifor... A Casa da Ladeira, né? A Casa da Ladeira. A Casa da Ladeira é sobre a minha casa. Aquela é a casa onde eu nasci e me criei. Veja que eu não estou falando... Eu estou falando nasci e me criei, porque é daquela época em que a gente nascia em casa. A parteira que cuidava, eu sou dessa época, né? 65 anos, eu na idade, sabe? Então, essa é a casa onde você imagina, para mim, o sentimento, eu discorrer
sobre a casa onde eu nasci e me criei, onde eu vivi os meus melhores momentos. E, de repente, chega a hora de eu virar as costas e ir embora. Porque ela não havia mais nada para mim que resolvesse a minha vida. A minha solução era o mundo. E eu saí e não voltei mais para o Manaus. Aliás, eu voltei 10 anos depois. Já saí, 10 anos é pouco, né, isso tudo, mas já com a vida resolvida e voltando e depois decidindo retornar à Fortaleza. Definitivo. Tá? Então, é muito bom você poder fazer isso, e isso, eu repito, está ao alcance de todos. É uma questão de decisão. Só decisão. O céu... Silvio, com certeza a Cristiana está nos assistindo. E assim, às vezes nós temos o medo de nos desprendermos daquilo que nós já temos, né? Hoje eu falava em uma chamada para essa live que as nossas dúvidas são traidoras, que é uma frase do Shakespeare, e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. E às vezes a gente tem medo de sair dessa casa da ladeira, às vezes a gente tem medo de sair dessa zona de conforto, dessa vaga de emprego de um salário mínimo para arriscar 1,5, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, porque se sente confortável ali e perde de ter a oportunidade de grandes conquistas, né? E hoje, vendo a sua história, vendo a sua trajetória e de outros que nos inspiram aqui, a gente vê o quanto é importante fazer isso. Esses desafios. Na época que eu saí de um salário mínimo para 17. Sabe? Um concurso. Agora eu tive que deixar a família total, garoto, ficar dentro de uma escola militar, duro, uma mudança de perfil total, e nem queria ser militar, mas eu precisava sobreviver. A primeira oportunidade que me surgiu é essa mesmo. Eu estava doido para sair, mas quando veio, que eu fui aprovado num concurso militar na época, muito mais duro que hoje, meu amigo, eu não tenho direito. Silvio, aí, você vai, vou. Mas você não gostava? Não gostava, meu amigo. Agora eu adoro. Meu sangue, que era vermelho, já tá todo esverdeado. Eu não tenho direito de não abraçar uma oportunidade dessas. Depois eu faço adequação. E fiz. Quer dizer, fui ser militar, depois, já como militar, fui fazer jornalismo, fiz vestibular na época, eu estava em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comecei a fazer jornalismo, depois fui transferido para Manaus, concluí em 86 um curso de jornalismo em Manaus. Aí fui dar estágio num canal de televisão. Depois eu fui convidado. Esse aqui é o detalhe. Que às vezes você não chega no que quer na primeira, você vai no passo a passo. Então, depois que eu fiz o curso de jornalismo, concluí, fui para um estágio, depois fui convidado para uma extensão do estágio e, finalmente, convidado para migrar para a televisão ganhando mais. Aí a oportunidade de eu dar a mudança. Infelizmente, eu sou um tipo meio cauteloso nas decisões que eu tomo. Tem que tomar decisão, mas é preciso ter cautela. Entendeu? Naquele momento, eu deixei de migrar. Preferi ficar no Exército. Por quê? Porque eu tinha estabilidade no trabalho lá. Então, era muito mais seguro, você com família, eu com 2 filhas pequenas de 5, 6 anos, trocar de emprego, trocar uma estabilidade pelo sonho, poderia descambar num problema aí psicológico, a doutora deve estar me ouvindo, que acontece muito. Então, você tem a oportunidade de, em 2 tempos, chegar no que quer. Você chega no seu sonho. Agora, tem a hora que tem que sobreviver. Esse é meu ponto de vista. E foi assim que eu fiz, e não tenho queixa nenhum para reclamar da vida. Tem um amigo que está nos assistindo, que também compartilhou conosco de uma empresa, que foi o Marcelo Marques. Ele está dizendo aqui, 2 amigos, ótimo passo, merece bis. Marcelo, forte abraço. Você é especial para a gente, viu? Grande parceiro aí. Coisa boa. Marcelo foi Silvio, eu quero... E ainda hoje. Eu quero te agradecer, assim, pela sua disponibilidade, mas eu soube, a produção está falando aqui, que você tem também algo aí para o pessoal. Me ajuda, vai.
Então já pode falar? Não, que na realidade... Eu sei que é no final, mas eu quero saber já o que é, mas daqui a pouco a gente vai entregar. É só para o pessoal sentir o que, é que tem aí no final. Não, a que nós falamos é legal. Nesses amigos que eu fiz aqui na área literária, particularmente o Vicente Alencar, ele diz que um livro guardado numa gaveta não serve para nada. Depois que você lança um livro, ele não é mais seu, ele é do povo, é do público. Então, publicou, tornou público. Isso já é como se deixasse de ser seu. Então, eu tenho alguns livros em casa aqui, estão lá na formato digital, para quem quiser, mas eu tenho alguns livros e eu me comprometi de sortear 3 livros. 3 Sim. livros diferentes. Então, eu tenho aqui, eu vou até mostrar aqui, ó, Pelos Caminhos da Memória, é um exemplar. Sim. Pode ser que tenha alguém que goste de romance no meio. O meu romance, que é a original, onde tudo começou, Chão e Pegadas. Tá aqui. Eita! E eu tenho aqui o último livro, que eu, depois de publicação, pandemia, veio, eu não consegui sair, já foi em 2012, que é um livro intitulado Asas ao Vento. Ao Vento. Esse livro aqui, ele tem um negócio interessante. Asas ao vento, alguma coisa que está voando solto. Porque há um A hábito. Mônica está dizendo que vai levar, e a Mônica aí... Há um hábito das pessoas acharem que não pode misturar. Quem publica poema, só poema. Quem publica crônica, só crônica. Eu, de repente, tem uma senhora que eu não poderia deixar de citar, é a dona Giselda Medeiros. É a senhora que revisa. Membro da Academia Cearense de Letras, ex-presidente nacional da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, nacional, 2 vezes, inclusive. Pertence a esses grupos literários todos aqui. É uma senhora espetacular. Eu digo sempre que tudo que eu escrevo, a imagem dela está por trás e no site tem um texto onde eu digo isso. Tá? Dá o endereço do site aí, depois, pode divulgar. O pessoal tomar conhecimento. Então, eu conversando com ela, dona Giselda, ela que revisou todos os meus livros, tudo que é meu, ela é uma pessoa de confiança. E além da competência irretocável. E eu cheguei para ela, manifestei a minha ideia de fazer um livro misto. 2 romances, 3 livros de crônicas, e de repente eu comecei a fazer trovas, aí eu tinha uns contos interessantes, bem interessantes aqui, e eu digo, olha, nós poderíamos fazer uma mistura. Aí ela se... Eu até brinquei com ela, dona Gisele, eu estou com uma doidice aí para publicar. Falei para ela. Ela morre de rir. Doidice? O que é que eu quero misturar tudo. Mas normalmente não se faz isso, não se mistura. Eu digo, mas dessa vez vamos misturar. Então é um livro que ele leva crônicas, leva contos, leva poemas e trovas. Tá? É um livro que foi publicado com muito carinho, uma encadernação muito boa. Então, eu vou colocar esses 3 livros aqui para você sortear com os amigos. Daqui a pouco. E depois os participantes... presentear esse pessoal com essa obra especial. E os amigos que estão participando, a doutora Cristiana e também o Diego. Aí nós não vamos deixar de atender aos amigos que estão trabalhando conosco. Eu vou também disponibilizar um livro. Olha aí, meu Deus do céu, que coisa boa, viu, Silvio? Esses livros aqui, depois você me dá o nome, e já vão autografados. Eu já te entrego amanhã de manhã, já. Coisa boa. Depois nós acertamos. Aí você vai fazer chegar nas mãos das pessoas. E pode deixar com a gente, com os Correios. Está meu livro na mão delas, a honra é minha. A honra não é dela receber o livro. É de eu repassar esse livro para essa pessoa que vai ficar com ele, tá? E espero que goste. E quem quiser acompanhar os meus conteúdos diários, estão a seu critério, ok? Ok, se tiver alguma pergunta, mas estou à disposição, senão estou ouvindo. Eu quero somente agradecer mais uma vez por tamanha riqueza de disponibilizar aí a tua experiência para a gente, nos conceder esse diálogo, né, esse momento incrível. Tá, e agora eu vou para o próximo participante, daqui a pouco eu volto com todos, né, se Deus quiser, para a gente fazer o fechamento dessa live. Obrigado, boa noite, bom trabalho, continue. Obrigado.